Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréia Santos de Literatura. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. E a nossa aula hoje é de revisão. Exatamente, nós vamos fazer uma breve revisão, né, sobre o romantismo no Brasil. Vamos falar da segunda geração e também da terceira geração, tá bom? Bem, eu trouxe aqui alguns exercícios falando sobre o romantismo no Brasil. E antes de nós começarmos a correção dos exercícios, eu gostaria de fazer um breve resumo, tá? Falando sobre a segunda geração e a terceira geração desse período do romantismo no Brasil, tá bom? Vamos começar, né, falando sobre a segunda geração. Bom, o que foi a segunda geração, né, do romantismo? Vamos lá? Pessoal, a segunda geração do romantismo brasileiro, ela é denominada como ultrarromântica, ou também como geração byroniana, bom? Byroniana também. Bom, fortemente, né, influenciada por autores europeus, vamos falar assim, né, por autores europeus, como Goethe e Byron, né, os escritores desse grupo produziram obras com certo tom pessimista e depressivo também, ok? O exagero sentimental, o macabro e o delírio são marcas presentes nos livros ultrarromânticos, ok? Bom, o contexto histórico, né, do romantismo, né, é o período entre os séculos 18 e 19, que compõe o processo de ascensão da burguesia como classe dominante de na sociedade, vamos dizer assim, na sociedade, né? Bom, em específico, uma parcela significativa da juventude do século XIX se encantou com a literatura ultrarromântica. Isso ocorreu porque houve uma consonância de sentimentos e perspectivas de vida entre esses jovens e as personagens retratadas nos romances e novelas românticas também. O exagero sentimental, o egocentrismo, a idealização da mulher, o pessimismo diante, né, da existência e a vontade de fugir são marcas tanto na ficção do período quanto da própria vida dessa parcela da sociedade, ok? Bem, de fato, por exemplo, após a publicação da narrativa Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, de Goethe, muitos jovens se suicidaram, imitando o destino final do protagonista do livro. Esse fato se deu, né, esse fato histórico se deu e representou também, né, como os autores da geração byroniana, né, conseguiram representar o espírito de uma parcela de uma juventude daquele período, ok? Bom, algumas das principais características da segunda geração romântica são o egocentrismo, né? O sentimentalismo exagerado, né? A idealização amorosa, né? A projeção, né, de uma mulher perfeita, né? Também temos como característica o forte tom depressivo, né? Por isso que a depressão, né, ou o mal do século, né, como era chamada, era claramente perceptível no discurso presente nas prosas e poemas ultrarromânticos, ok? Bom, nós também temos como característica, né, a tendência a fugas da realidade, né? O gosto pela boemia desregrada, né? O desejo de morrer, né? Nós também temos o gosto pelo delírio, pelo macabro, né? Essa tematização do grotesco, né, de situações de delírio são comuns em narrativas ultrarromânticas também. E nós também temos como característica, né, a ironia romântica. Né? Trata-se de um conceito utilizado para definir, né, um certo comportamento comum entre os autores da segunda geração romântica. Tal comportamento resumia-se em apresentar um alto grau de criticidade em relação às próprias produções ultrarromânticas. Tá bom?
Bom, vamos agora falar da terceira geração. Exatamente. Pessoal, lá na Europa, o contexto histórico do romantismo, né, era a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que marcaram o fim do absolutismo, né? Isso fica claro, ok? E a terceira geração romântica, que era conhecida como poesia social, né? Ela surge dentro do Brasil, né? Ela surge de um jeito assim, envolvendo, vamos dizer assim, um contexto histórico marcado através da monarquia, vamos dizer assim, né? Marcado pela presença da monarquia, né? Vamos dizer assim, marcado pela presença da monarquia e o movimento abolicionista. Exatamente. É justamente na terceira fase do romantismo aqui no Brasil que a gente começa a ver, né, todo esse movimento abolicionista ganhando força entre os intelectuais da época, ok? Então você pode perceber que o Brasil já se encontra em outro contexto social, né? Em outro contexto social e histórico, quando ele entra na terceira fase, né, do romantismo, ok? Por isso que a terceira fase do romantismo ela também ficou conhecida como geração condoreira, pois o condor, né, é uma ave que, voando muito alto, ele representa o desejo de renovação da sociedade brasileira. Bom, então faz essa associação, né? Entre esse desejo e o voo dessa ave, né? Que é muito alto, né? Bom, na verdade, a terceira geração romântica, ela questiona a ideologia da primeira geração. E é que os escritores, né, da primeira fase do nosso romantismo, como José de Alencar, por exemplo, representam o povo brasileiro como resultado da união de duas etnias, o branco europeu e o índio, ok? Mas deixam o negro de fora desse projeto nacionalista literário. Afinal, numa sociedade escravocrata, né, transformar o negro em herói seria uma grande contradição. Logo, podemos pensar que a terceira geração, ao recuperar o negro como personagem da nossa cultura, possibilita então uma resposta a essa lacuna, tá? E aí entra um dos principais representantes da terceira geração do romantismo no Brasil. Estou falando do poeta baiano Castro Alves, né, diretamente envolvido na campanha abolicionista, ok? Um dos temas centrais de sua obra, o que lhe rendeu o título de poeta dos escravos, né? E aí a gente vai entender que ele fez esse livro, né? O Navio Negreiro, no caso esse poema, né? Navio Negreiro, ficou muito famoso, né? Então, como o objetivo era sensibilizar os outros sobre as questões sociais do seu tempo, o poeta, né, Castro Alves a poesia, vamos dizer assim, né? A poesia do poeta Castro Alves foi feita para ser recitada para grandes públicos. Por isso, adotou um estilo condoreiro, né? De vocabulário bem pomposo e de tom grandiloquente, ok? Bom, nós entendemos então de um modo geral, tanto na poesia como na prosa, né, de Castro Alves, o amor e a mulher também eram idealizados, tá, pessoal? Nessa escola literária, tá? Então vocês podem ficar tranquilo que aqui dentro da terceira fase, né, do romantismo também se falava, né, na mulher amada, tá? Era focado também para esse lado, ok? Castro Alves ele não perdeu essa visão, ele procurou sempre ressaltar, né, além da crítica social, né, ele também procurava focar também nessa parte da mulher amada, tá bom? Bom, agora nós vamos aos exercícios. Vamos aqui? Vamos fazer agora a correção, todo mundo junto comigo, pegando a folhinha do dia 12/6/2020. Todo mundo comigo aqui, vamos lá? Primeiro exercício, vamos ver? Leia o texto abaixo.
Vamos ver aqui. É um texto que está faltando algumas palavrinhas e nós vamos encaixá-las agora. Vamos ver aqui. É um tema dominante na poesia. Então, o que é um tema dominante na poesia? Vamos ver aqui. O amor, né? O amor é um tema dominante na poesia. Perfeito. É de cunho romântico, né, no Brasil. O que era de cunho romântico no Brasil? Né? Ou seja, o amor é um tema dominante na poesia intimista de cunho romântico no Brasil. Então, a palavra que está faltando, a segunda palavra que está faltando é a palavra intimista, ok? Nela, a mulher é frequentemente idealizada sob o olhar apaixonado do poeta, que usa a natureza como termo de comparação capaz de expressar a intensidade dos seus sentimentos. Então, vocês vão marcar aqui a letra C, tá? É a resposta correta do número 1. A letra C, o amor intimista idealizada à natureza. Foi? Vamos agora ao número 2. Álvares de Azevedo é um autor do período romântico. Exatamente, romântico. Que escreveu poesia, né? Poesia, contos e outras obras, como é o caso da obra Lira dos 20 Anos, Noite na Taverna também, e a obra Macário. Muito bem. Não obstante, a sua vida muito breve, de apenas 21 anos, destaca-se por uma intensa inquietação literária e por expressar na sua obra a leitura, o quê? De escritores e poetas europeus, tá? Colocaram aí? Foi os seus escritos com traços, o quê? De melancolia, têm afinidades com as tendências do mal do século. Então, a resposta certa do número 2 é a letra C, tá bom? Letra C, romântico, poesia, contos e outras obras de escritores e poetas europeus e melancolia, tá bom? Terceira e última questão. Relacione as duas colunas. Vamos ver aqui. Bom, número 1, eu tenho Álvares de Azevedo. Número 2, eu tenho Castro Alves. Número 3, eu tenho Casimiro de Abreu. Então, vamos lá. Sua poesia apresenta angústia, aspiração à morte e, ao mesmo tempo, temor dela. Bom, de quem que eu estou me referindo aqui? Vamos ver. Estou me referindo, pessoal, ao Álvares, ao poeta Álvares de Azevedo. Tá bom? Vamos prosseguir? Vamos lá? Segundo aqui, é autor de versos simples, ternos e passivamente melancólicos. Eu estou me referindo ao poeta Casimiro de Abreu, tá? Casimiro de Abreu, número 3. Foi? Depois, seus versos de ânimo arrebatado e impulsivo projetam experiências amorosas intensamente vividas. Eu estou me referindo a quem, pessoal? Ao poeta Castro Alves, número 2. Coloquem número 2. Depois, é autor de poemas consagrados, como Se Eu Morresse Amanhã. Eu estou me referindo a quem? É autor de poemas consagrados. Pessoal, estou me referindo ao poeta Álvares de Azevedo, número 1. Foi? E a última, vamos ver aqui, representa uma tendência do romantismo brasileiro caracterizada pela preocupação social. Quem que eu estou me referindo? Ao poeta Castro Alves, número 2. Então, a resposta correta do número 3 é a letra B de bola. Tá bom, pessoal? Ok? Então, eu deixo aqui a minha mensagem para vocês. Enquanto houver fé, nunca faltará força. Ok? Bom, encerramos aqui a nossa breve revisão sobre o romantismo no Brasil. Eu me referi à segunda fase e à terceira fase do romantismo. Então,
Desejo a todos bons estudos. Encerramos por aqui. Não esqueçam de colocar os nomes e a turma aqui nos comentários, para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!